Nosso país está refém de organizações criminosas. Nosso governo não atua mais em favor do povo brasileiro, atua em favor de organizações criminosas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Para vocês terem ideia, duas das maiores cidades da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, estão isoladas desde o início da semana por bloqueio de estrada feitos por agentes apoiados pelo Evo Morales, que exigem a renúncia do atual presidente Luiz Arce. Se no Brasil teve gente presa, muita gente presa, por rezar, por estar no lugar que não devia estar, por passar batom em estátua, imagina o que aconteceria se decidissem bloquear duas das cidades mais importantes do Brasil. É isso que um amigo do Lula, Evo Morales, que também é ligado aos cartéis, o cocaleiro, que também é ligado a cartéis de droga da América do Sul, apoia. E quanto mais nós vemos como esses países têm reagido ao tráfico de drogas, mais nós vemos a importância que o Brasil tem para essas organizações criminosas. Foi isso que nós dissemos ao Marco Rubio. Nestes termos. E por isso que nós levamos também ao secretário de Estado americano a explicação sobre como o sistema financeiro brasileiro é muito mais sofisticado e opera sem nenhum tipo de sanção a essas organizações, diferentemente do que ocorre em países como a Colômbia, como a Venezuela. Com uma economia do tamanho da do Brasil, sem nenhuma sanção ao combate ao tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro é extremamente facilitada. E hoje o Brasil é o hub financeiro dos grupos do mundo inteiro. O Brasil é hub financeiro dos Hezbollah, o Brasil é hub financeiro do Hamas, é hub financeiro, o PCC lava dinheiro para todos os cartéis designados pelo governo americano como FTO, né, Organizações Terroristas Estrangeiras. Das organizações que os Estados Unidos já designaram como terroristas, e só para você ter uma ideia, nessa lista tem organizações como o Cartel de Sinaloa, o Trem de Aragua, o Cartel do Golfo, o Cartel de Noroeste, e outros. O Comando Vermelho e o PCC são maiores do que praticamente todas essas. E a gente levou números e dados para mostrar isso ao governo americano. E como eles têm ligação com o fentanil, que é a maior causa de morte dentro dos Estados Unidos, como eles têm conexões com o tráfico de armas para os Estados Unidos, então esse foi o case que foi colocado. Foi isso que nós apresentamos. Foram essas informações contrárias às do governo Lula que nós apresentamos e pedimos encarecidamente, em nome do povo de bem do Brasil, que essas organizações sejam combatidas por todos, por todas as pessoas de bem no mundo, porque elas não são organizações brasileiras, elas são organizações transnacionais. E tem algo que nunca cansa de me impressionar. Quanto mais alto e quanto mais detalhes eu obtenho, quanto mais alto eu subo na cadeia alimentar, né, na hierarquia americana, digamos assim, mais me impressiona a intensidade do lobby que foi feito para traficantes do Comando Vermelho e do PCC pelo presidente da República do Brasil, Lula, junto ao governo dos Estados Unidos. Eu nunca vi nada igual. Ou deveria dizer, né, é o lobby que foi feito pelo Comando Vermelho e pelo PCC através do Lula aos Estados Unidos. É absolutamente incrível que duas organizações criminosas tenham tanto poder de influenciar o presidente do Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a irem aos Estados Unidos conversar com o arqui-inimigo do Lula para proteger essas organizações, inclusive oferecendo as riquezas do Brasil em troca. Tudo isso com o apoio do bilionário corrupto, também falamos dele, Wesley Batista. Vejam, é um ecossistema, falamos aqui de Evo Morales, cocaleiros da Bolívia
as organizações brasileiras, o mercado financeiro, a Faria Lima brasileira, o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, um bilionário do setor de proteína, que também tem poços de petróleo na Venezuela, do Hugo Chávez. Façam um bolotário disso, um PowerPoint para André Sadi, e vejam o tamanho do ecossistema de proteção gigantesco que contra quem a gente está lutando. E eu posso dizer para vocês ficariam enojados se vocês soubessem o papel que o senhor Lula e Mauro Vieira, e no caso o Dário Durigan também, que vieram fazer nos Estados Unidos. Vocês ficariam enojados. Até parte dos eleitores petistas, se ouvissem as coisas que eu ouvi, ficariam enojados. Jornalistas da imprensa, se vocês ouvissem o que Flávio Bolsonaro ouviu, que Eduardo Bolsonaro ouviu, que eu ouvi, vocês ficariam enojados com o governo Lula. Nosso país está refém de organizações criminosas. Nosso governo não atua mais em favor do povo brasileiro, atua em favor de organizações criminosas. O tamanho da pressão que o governo Lula tem feito nessa direção é gigantesco. Inclusive, num dado momento, eu posso cometer aqui essa inconfidência, quando o Flávio mencionou o plano de segurança pública, combate ao crime organizado do Lula, o riso generalizado na sala. We know it's all bullshit. Vou traduzir aqui usando uma versão brasileira da Herbert Richards. A gente sabe que é tudo lorota. Gostaram do lorota? Lorota é dos mesmos autores de Tira. Macacos me mordam é tudo uma lorota. A intensidade desse lobby e o tamanho da rede de conexões que eles têm é assustadora. E esse choque que eu tenho, vocês podem ter certeza que é, de certa forma, compartilhado também pelos americanos. Eu tenho a percepção de que causou uma impressão muito boa nas autoridades americanas ver que existe no Brasil um candidato à presidência da República que não é ligado ao tráfico e que vem aqui para pedir combate duro às organizações criminosas. E o Flávio foi mesmo muito duro nesse momento. Ele falou que essas organizações matam milhões de pessoas do meu povo. Ele disse, inclusive, que não sabe qual foi o papel que eles tiveram na tentativa de assassinato do Bolsonaro, do pai dele, e que ele, nas palavras dele, ele falou em inglês, em bom tom, I hate these people. Eu odeio essas pessoas. Palavras dele, palavras do Flávio Bolsonaro na reunião. No que depender de mim, em janeiro de 2027 eu vou começar a prender ou eliminar todos eles. Foi um momento até que o Flávio ali meio que deu uma embargada na voz, se emocionou. Agora, vocês pensem no vespeiro com o qual a gente está lidando, né? A gente tem consciência disso. A gente tem consciência disso. Estava o Sam Puncher agora. Estava vendo aqui antes de começar no ar. Sam Puncher cavando uma falta, dizendo que o segurança do Bolsonaro arrancou, do Flávio Bolsonaro arrancou o microfone dele. Eu conheço os seguranças do Flávio, são todos muitíssimo preocupados e comprometidos. A chegada do Flávio ao Brasil. Produção, enquanto a gente está fazendo aqui o programa, eu peço a vocês que peguem as imagens da chegada do Flávio Bolsonaro ao Brasil para a gente mencionar no final da pauta de hoje. A chegada heróica que ele teve no Brasil, como é que ele foi recebido no aeroporto. Peguem na internet essas imagens e deixem aí na agulha mais para o final do programa. A gente sabe o risco. Eu digo que o Sam Puncher está cavando a falta, e eu acho o Sam Puncher um repórter competente, ele corre atrás de informação, etc. Mas está cavando a falta porque a prioridade nesse momento é proteger o candidato à presidência. Se ele fizesse o que ele fez, de enfiar o microfone na cara de um candidato à presidência dos Estados Unidos, o serviço secreto tinha jogado ele no chão. Ele tinha saído algemado.
desafio pegar imagens de um candidato à presidência dos Estados Unidos assim. É que a gente não leva a sério a questão de segurança de candidatos à presidência no Brasil. Deveríamos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.